Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática, refazendo a questão da EAR 2019, a questão de número 79, porque um de vocês percebeu uma incorreção, uma explicação realmente insatisfatória para o fenômeno descrito na questão. E essa correção diz o seguinte: atualmente existem alguns tipos de latas de bebida cujo líquido é resfriado após serem abertas. Isso sem ter necessidade de colocá-las em uma geladeira. Para que isso aconteça, o resfriamento reservatório contendo um gás, considerado aqui ideal. Tenho restrição a essa colocação aqui da banca, a gente vai dizer o porquê, mas vida que segue, tudo bem. É aberto após a lata ser aberta. Em seguida, o gás se expande dentro de uma câmara que se encontra em contato com o líquido e permite troca de calor entre o gás e o líquido. O ambiente de volta à lata, a própria lata e o reservatório não interfere no resfriamento do líquido, pode-se afirmar que durante a expansão do gás, bem, a troca de calor entre o gás que sai dessa câmara interna e o líquido. Então você vai poder resfriar o líquido, né, tomar a tua cerveja gelada. Mas não há troca de calor com o ambiente. Tá? Então, esse sistema daqui está isolado e isso vai me dar a chance de falar sobre essa questão aqui mais adiante. Tá? Quanto às respostas, não tem muito o que discutir sobre a obviedade da resposta correta, que inclusive e infelizmente já está marcada em vermelho aí, porque foi a imagem que eu consegui para poder fazer a questão. A letra A diz que a temperatura do gás expandido é maior do que do líquido. Se o gás esquentasse, o sistema iria esquentar. A expansão aumenta a temperatura do gás, também é absurdo, e a temperatura do gás expandido é igual ao do líquido. Se isso acontecesse, você não teria resfriamento. A única resposta possível realmente é a letra D. A temperatura do gás expandido é menor que a do líquido. Né? Então, quanto à resposta, a gente não tem problema nenhum. Agora, vamos entender o fenômeno. Primeiro, a restrição do que diz a banca aqui. Porque quando você tem um sistema assim para expansão repentina, é comum usar gás liquefeito. Aí você fala assim, gente, da onde tira isso aí? Por exemplo, GLP é o gás de cozinha, gás liquefeito de petróleo. Porque você consegue, ao liquefazer o gás e não sendo tratado como um gás ideal aqui, que deixa de acontecer o PV igual a NRT, onde você tem PVT igual a Pavotó, você vai conseguir armazenar o gás a pressões relativamente baixas, porque parte dele vai se liquefazer. Então essa aqui, primeiro, a restrição ao que disse a banca aqui nessa questão propriamente dito. Agora, quando eu fiz essa questão inicialmente, eu considerei o volume de toda a lata constante e tentei explicar o que estava acontecendo aqui através de PVT igual a Pavotó, lei dos gases perfeitos, como a sugestão da própria banca. Mas revendo a questão, e a fala do aluno era o seguinte, está falando que o volume é constante quando o gás aqui realmente está expandindo. O gás que está expandindo é o gás que está dentro dessa latinha dentro da latinha. Em relação a esse gás, a gente vai conseguir finalmente explicar o fenômeno de maneira adequada, que vem da lei da termodinâmica, em que o calor que você oferece para um sistema gasoso pode fazer com que haja, por exemplo, aumento o gás gerar trabalho ou sofrer trabalho e a variação da energia interna, que é uma medida da temperatura do gás. Como você não tem troca de calor com o ambiente externo, você vai ter o calor aqui igual a zero. Então, o gás vai estar expandindo aqui, ou seja, quando o gás expande, ele está trabalhando sobre o ambiente, fazendo com que o trabalho seja positivo.
No momento em que você pega essa equação e joga o ΔU para lá, você vai ser, o trabalho vai ser igual a menos ΔU. ΔU é energia interna. Como o trabalho é positivo, a energia interna vai ter que ser necessariamente negativa para poder compensar. Então, nesse tipo de expansão, você vai ter queda da energia interna, portanto, diminuição da temperatura e, finalmente, nós podemos entender um fenômeno de uma maneira global. Bem, antes de tudo, a minha desculpa, né? Eu sei que não há perdão suficiente por uma explicação mequetrefe que eu fiz, que eu queria fazer a questão rapidinho. A prova da EA é realmente aquela prova papum que você precisa de explicações rápidas, né? O que não interferiria na hora de fazer a prova, porque a resposta é óbvia. Então, o que a gente tem que discutir aqui realmente era explicar o fenômeno de maneira mais cuidadosa. E a minha proposta de quando vocês observarem que eu dei alguma orelhada, graças a Deus sou humano, por favor digam que a gente faz questão de refazer os vídeos que não estão bem feitos, não importando se eles já tinham 500 mil visualizações antes. O nosso compromisso tem que ser com uma correção aqui antes de tudo, tá? Então, obrigado ao aluno que percebeu a incorreção e a atenção de vocês aí. Isso tudo dito, lembrar vocês que a gente tem aula aqui todo santo dia. Deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos, em especial aquela outra. Se bem que o vídeo que ficou ruim, eu vou detonar ele, tá? Drive no canal com um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.